Se você tem ovários policísticos como eu, provavelmente você ouviu a vida toda que você não poderia engravidar, ou que seria muito difícil, você teria que fazer um tratamento. Bom, eu ouvi isso também, mas eu acabei engravidando. Olá, meus amores, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E hoje eu vou falar como é que foi meu processo de engravidar com ovários policísticos, né? Como é que foi a minha história tendo esse diagnóstico, né? Tendo isso, né? Desde sempre. E se foi difícil engravidar, se não foi, né? Como é que foi tudo. E começando do começo. Desde a minha primeira menstruação, né? Menstruei com 12 anos. A minha menstruação nunca foi regular, né? Eu menstruei uma vez, com 12 anos, depois só menstruei depois de 3 anos de novo, né, com 15 anos. Na época eu cheguei aí no ginecologista com a minha mãe, né, com 15 anos, quando eu voltei a menstruar, e me recomendaram que eu tomasse uma pílula, né, pra ajudar nisso, nos ovários policísticos. Mas assim, recomendaram pra minha mãe, né, porque na época eu acho que a saúde da mulher, né, isso, menstruação e tudo, a sexualidade ainda é muito um tabu, né? Então, na época, os profissionais não falavam com a gente, tanto com a gente, era mais com nossos pais, com minha mãe, no caso, né? E a informação era passada pra mim, né? Então, minha mãe falou que ia ter que tomar uma pílula, né, pra ajudar nisso, né? Hoje em dia, a gente já ouve muitos profissionais, né, de ginecologia falando que, na verdade, não tem nenhum remédio que cure isso, né? Que, na verdade, o remédio vai mascarar os sintomas, ou seja, quem tem ovários policísticos, quem tem a síndrome de ovários policísticos, né? Tem mais hormônio, né, masculino no corpo, então pode ser que tenha pelos, que tenha mais espinhas, que tenha mais, enfim. Então a pílula vai mascarar esses sintomas, fazendo com que pareça que você já não tem mais. Então, assim, dos 15 anos aos 26, eu tomei pílula e eu nunca me questionei verdadeiramente do porquê que eu estava fazendo isso. Se estava realmente tratando, se não estava, eu fiquei anos sem ir no ginecologista, porque, enfim, me venderam essa ideia de que o que eu tinha era um problema, né, e que a pílula ia ajudar nisso, né. Eu nunca tentei pesquisar, eu nunca fui atrás para saber se realmente era o certo, para tentar conhecer melhor o meu corpo. Eu nunca nem conheci bem o meu corpo, assim, o meu ciclo, né, porque eu sempre tomei a pílula, né, durante 11 anos, então eu não conhecia o meu ciclo, não sabia se eu ia voltar a menstruar, se não ia, né. E o que aconteceu foi que eu parei e eu fiquei com muita espinha, né, borbulha no corpo, né. Me assustei, né? Parei e depois até voltei a tomar por conta disso, e depois eu parei de novo, né? E a questão é que eu fiquei, né, com bastante espinha no corpo, mas depois passou, depois normalizou depois de uns meses, sabe? Era o meu corpo, né, se habituando, né, ao voltar ao normal, né? E por que eu parei? Porque eu comecei a ver, comecei a pesquisar e começou a aparecer pra mim, né? Começou, por exemplo, né, amigas me falarem, né, a gente, né, isso é um problema tão comum que a gente sempre tem pessoas, né, seja na família, seja amigos, que tem isso, né? No meu caso, minhas irmãs também tiveram, então eu comecei a pesquisar na internet os malefícios, né, da pílula. E se a gente for pesquisar, não precisa nem ir na internet, é só você ver a bula do remédio, que você vai ver aquela bula gigante, enorme, de todo mal que aquilo pode te causar, né? Então, eu comecei a ver, e comecei a ver relatos de pessoas que pararam de tomar, e que a vida melhorou demais, e eu parei. E foi a melhor coisa que eu fiz, sabe? Me arrependo de não ter parado antes, mas, enfim, a gente, quando não tem conhecimento, a gente faz o que mandam a gente fazer. É basicamente isso, né? Não cometa o mesmo erro que eu cometi de não saber os efeitos de um medicamento que você está usando, principalmente se ele for de uso contínuo. E não estou falando só de anticoncepcional, estou falando de qualquer remédio que você tome. Por mais que o profissional, que o médico te prescreva, pesquisa sobre, lê a bula, pesquisa na internet, tenta ver o que, que outras pessoas falam sobre pessoas que já tomam mais tempo, sabe? Não toma a palavra do médico como se fosse. Claro, o médico estudou para aquilo, né? E ele tá te falando a verdade, né? O que ele acha que é verdade, o que ele estudou, né? Que ele sabe que é verdade. Mas não toma isso como se fosse tudo, entende? Tenta pesquisar por você, tenta saber por você, né? Se você está se adaptando àquilo, se você não está, entende? Se o seu corpo está aceitando bem, porque os remédios, né, em cada pessoa reage de uma forma, sabe? E eu achava que se eu parasse, né, de tomar a pílula, né, eu não menstruaria tão cedo, né? Ou talvez não menstruasse mais. Mas, pra minha surpresa, eu menstruei depois de uns meses, né? Acho que 2 meses depois.
Não vinha assim tão regular, mas tinha meses que vinha, tinha meses que não vinha, depois vinha 2 meses, mas não achei nada fora do comum, hum, sabe? Lembrando, eu não tenho outros sintomas da síndrome dos ovários policísticos, sabe? Eu só tinha mais espinha no corpo, mas por parar de tomar a pílula. Depois, agora não tenho mais. Eu não tenho outros sintomas associados, sabe? A não ser os cistos nos ovários, né? Eu sempre ia fazendo a ecografia aos ovários, os cistos sempre estavam lá, mas o médico, né, que fazia, os médicos que faziam a ecografia, né, o ultrassom, me falavam que era pequeno, que pronto, não tinha importância por enquanto, era só ir observando, né? Eu sempre ouvi de profissionais que eu teria dificuldade em engravidar, então eu sempre tive isso em mente, sabe? Eu nunca tentei pesquisar, né? Eu nunca pesquisei sobre até eu, né, chegar lá para os meus 25 anos, por aí, né, que é quando a gente começa a pensar, será que eu quero ter filho um dia? Será que eu não quero? Né? Mesmo sem estar no relacionamento, a gente começa a pensar, né? Porque a mulher, querendo ou não, tem um relógio biológico, né? Então, né, a gente tem que saber se a gente quer engravidar ou não, né? Claro, você pode deixar essa questão em aberto, mas eu queria saber se eu poderia ou não, né? Porque a gente tem que cuidar do nosso corpo antes de tentar engravidar, né? Não é tipo, ah, ok, tô com 30 anos, quero engravidar agora, então agora eu vou começar a ver se eu posso, né? Se você começar só agora, provavelmente, imagina que você, né, esteja com algum problema que você tem que tratar, e isso demore mais 2 anos, 3, sabe? Então, o segredo é a gente cuidar do nosso corpo antes, né? E assim, eu não tinha em mente ainda se eu queria engravidar, mas eu queria saber, né, se eu poderia ou não. Acho que 2022, né, que eu fui no médico e tal, para ver melhor. Mas, sei lá, gente, eu acho que hoje em dia é tão difícil a gente encontrar profissionais que sejam realmente bons, que gostem do que estão fazendo e que queiram realmente resolver o nosso problema, sabe? Eu acho que eles vão muito de. Às vezes o médico vai muito de. Ok, isso é um fato e pronto, né? Pronto, quem tem ovários policísticos tem mais dificuldade para engravidar e pronto. Nós mulheres, a gente fica com isso na cabeça e às vezes o nervosismo faz com que a gente não consiga engravidar, né? Mas como eu falei, eu ainda não sabia se eu queria engravidar, mas eu tinha em mente que ia ser difícil, sabe? Se eu quisesse, né? Em 2022 eu tive uma fase difícil na minha vida, né? Eu tinha acabado de passar por um luto pela perda da minha mãe, né? Que ela faleceu em 2021. E pronto, 2022 foi bem conturbado, sabe? Eu tive muitos problemas de saúde, de passar mal, enjoo sem motivo, muitas infecções urinárias, eu tive muita coisa, sabe? Era o meu corpo realmente pedindo ajuda, sabe? Pedindo a minha ajuda. E em 2023 eu comecei a mudar, sabe? A minha alimentação, a melhorar, no caso, né? Comer mais fruta, legumes. Comecei a fazer atividade física regularmente, sabe? Mesmo que de baixo impacto, fazer caminhadas. Comecei também a suplementar vitaminas que eu estava precisando, vitamina D, B12. E no final de 2023 eu já me sentia bem melhor, tanto fisicamente como mentalmente, né? Eu acho que eu cuidando do meu físico, eu cuidei também da minha mente, né? Querendo ou não, foi uma consequência. Mas eu não fiz isso pra tentar engravidar, eu fiz isso por mim mesmo, sabe? Porque na época eu vi que eu não tava bem. E eu, em 2023, comecei a me cuidar melhor, sabe? Mas foi uma consequência eu engravidar, né? Eu engravidei no começo de 2024, depois dessa grande mudança que eu fiz no meu corpo e na minha mente, né? A gravidez em si foi um acidente, digamos assim, né? Mas foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida, né? Não me arrependo de modo algum. Vejo que eu nasci pra ser mãe, que eu amo ser mãe. E que, caramba, foi possível ser mãe, né? Porque eu ainda não sabia se seria possível, mas eu engravidei com essa dúvida ainda, né? E hoje eu sei que eu ter mudado meu estilo de vida e depois ter engravidado logo em seguida não foi uma coincidência, né? Porque cuidando de mim, eu acabei. O meu ciclo começou a se regular, eu comecei a menstruar todo mês, e os cistos estavam bem pequenos também, né? Então, não foi uma coincidência, sabe? Eu cuidei do meu corpo e eu consegui engravidar, entende? Porque a síndrome dos ovários policísticos não tem cura, né? Você tem que controlar, né? Exatamente com isso, com alimentação, com exercícios, né? É um conjunto de coisas que você tem que fazer, não é uma solução, assim, não é um remédio que vai te fazer curar disso, entende? Querendo ou não é isso, não é fácil, né? Não é um caminho fácil, porque não é um caminho que em uma semana você vai ter resultado, né? Mas é um caminho que é bom porque vai te trazer benefícios para a vida toda, sabe? Hoje em dia, eu sou mãe e eu me alimento melhor e eu ainda faço exercício, sabe? Voltei a me exercitar. Ele tinha, né, 3 meses, 4 meses, eu ando com ele.
Vou andar na rua, coloco ele no canguru e vou andar, sabe? E eu antes não tinha essa vontade, né? Antes de começar a me exercitar, né? Então eu agradeço por eu ter mudado o meu estilo de vida, agradeço a mim mesma por eu ter mudado o meu estilo de vida e porque isso foi essencial e é essencial hoje na minha vida. E eu fiz esse vídeo como uma forma de te dar esperança, né? Caso você tenha esse problema, para você ver que é possível sim você engravidar, né? Para você ir atrás, para você se informar, né? Não é você ir no ginecologista e ele te dar uma pílula e falar, pronto, isso vai resolver. Você tem que questionar, né? Você tem que perguntar de outros métodos, perguntar realmente se você não pode engravidar, o que que você tem que fazer para melhorar. Resumindo, não coloque sua saúde na mão de outra pessoa, né? Procure um médico, né? Nem que você tenha que mudar de médico várias vezes, procure um médico que você sinta que te acolha e que diga que é possível e não alguém que diga que é impossível, que não tem jeito, sabe? Porque para medicina tudo tem jeito também, né? Para Deus tudo tem jeito também. Então, procure até você achar um profissional que realmente te ajude, né? Eu acabei por conseguir, né, engravidar sem ajuda profissional, sem tratamento, né? E foi ótimo, sabe? Mas é claro que para outras mulheres, mesmo que elas tenham uma qualidade de vida boa, né, uma, um estilo de vida bom, né, com alimentação, com exercício, eu sei que pode ser que demore, né? Eu sei que o meu caso também não é assim regra, né? Ele é uma exceção, né? No caso, a gente vê muitas exceções acontecendo, mas, né, porque eu vejo que muitas mulheres conseguem engravidar com ovários policísticos. É possível, sabe? E é isso, gente. Hoje eu trouxe um vídeo diferente, mas espero que vocês tenham gostado. Trouxe aqui um pouco da minha experiência, me abri mais um pouco com vocês, né? Mas eu acho que é isso, né? Isso aqui é uma troca, né? Conforme eu me sinto mais à vontade de falar aqui, conforme eu faço mais vídeos, eu me sinto mais à vontade de expor um pouco mais a minha vida, né? E os problemas que eu tive, né? E o que eu fiz pra resolver também, né? Espero que você tenha gostado do vídeo. Não esquece de se inscrever no canal se você não é inscrito, tá? Que me ajuda muito. Dá o like no vídeo também. E é isso, gente. A gente se vê no próximo vídeo. Beijinho. Tchau.